Olá, amigos! O tão esperado primeiro episódio da nova série de Andersel e Baris Arduz já está disponível. Eski and Tears, Amor e Lágrimas, a mais recente produção turca da ATV, é uma adaptação da famosa série coreana The Queen of Tears. Prepare-se, porque o vídeo de hoje vai te prender do começo ao fim. Logo no primeiro episódio, uma reviravolta muda tudo, um pedido de divórcio, uma descoberta devastadora e um final que vai te deixar sem fôlego. Essa nova série de Andersel e Baris Arduz está cheia de emoção, tensão e cenas de arrepiar. Então já se acomoda, porque vem aí um resumo cheio de drama, romance e surpresas que você não pode perder. Antes de mergulharmos no resumo do episódio de estreia, é importante explicar sobre o que a história se trata para quem ainda não conhece. A série aborda o que acontece depois do Felizes para Sempre, explorando os desafios do casamento. A trama acompanha Meira, herdeira de uma família poderosa, e Selim, um advogado vindo de origem simples. Depois de concluir seus estudos nos Estados Unidos, Meira decide trabalhar nos negócios da família, mas faz isso disfarçada como estagiária, escondendo quem realmente é. É nesse ambiente que ela conhece Selim. Sem ter ideia de que ela é filha de um magnata, Selim se apaixona por ela, e os dois acabam se casando. A série mostra as consequências desse romance depois do final feliz, comparando a fase do namoro com os desafios da vida de casados. O episódio começa com Selim relembrando o dia do seu casamento com Meira, um evento luxuoso, digno de um conto de fadas, realizado em um cenário deslumbrante às margens do Bósforo. A emoção estava estampada no rosto de Selim e também no de Meira. Os dois estavam radiantes, como se fossem protagonistas de uma história mágica. Nesse momento, ouvimos a voz de Selim refletindo: se você me perguntar o que é chamado de final feliz, eu diria que é, na verdade, apenas o começo. Casamento não é o fim, é o primeiro passo de uma longa caminhada. Por isso, não acredito em finais felizes, acredito em permanecer feliz ao lado de quem amamos. E a única forma de fazer isso é se casando. Enquanto sua voz guia a cena, vemos imagens do casal vivendo dias de pura felicidade, jantando juntos, rindo, passeando, sendo espontâneos e apaixonados. Fica evidente que o amor entre eles era verdadeiro, eles pareciam feitos um para o outro. Porém, o tempo presente conta uma história bem diferente. Agora, Selim aparece refletindo diante das câmeras durante uma entrevista realizada em sua casa. Em meio a várias pessoas, ele afirma que se considera um homem de sorte por ter se casado com o amor da sua vida. A ideia da entrevista era mostrar ao público que, após 3 anos de união, o relacionamento do casal estava indo bem. Mas, na realidade, as coisas estavam longe de serem perfeitas. Agora entramos no ponto de vista de Meira, uma mulher de personalidade forte, direta e até um pouco fria. Ela está sendo entrevistada na cozinha de casa e começa com uma pergunta provocadora: a felicidade precisa, necessariamente, ser exibida para todo mundo ver? Nós somos felizes no nosso próprio mundo. Sua fala soa cortante, quase raivosa, mas não é irritação, é apenas o jeito dela de se expressar. Selim, por sua vez, tenta suavizar a situação, dizendo que o casamento deles é como o de qualquer outro casal feliz: acordam no mesmo horário, são a primeira pessoa que o outro vê ao despertar, vão juntos para o trabalho e passam bastante tempo lado a lado. Mas quando Meira tenta descrever essa rotina perfeita, ela se cala no meio da frase, porque a verdade é que nada está tão bem quanto eles querem fazer parecer. De fato, eles passam o dia juntos, mas cada um fechado no próprio mundo, sem sequer conversar. Acordam ao mesmo tempo, é verdade, mas dormem em quartos separados. Podem até se ver pela manhã, mas passam um pelo outro sem trocar um olhar. Dividem o mesmo espaço, mas não a vida. Quando um entra na sala, o outro sai. E é esse silêncio que diz muito mais do que qualquer declaração de felicidade. Quando o entrevistador pergunta como os dois se conheceram, Meira explica que, após se formar nos Estados Unidos, voltou para trabalhar na empresa da família, mas fez isso disfarçada de estagiária para que ninguém soubesse que ela era filha do dono. Foi nesse período que conheceu Selim, um advogado da empresa. A cena é até engraçada. Meira estava tentando fazer uma impressora funcionar, chutando a máquina,
quando Selim apareceu para ajudá-la. Aos poucos, ele começou a ajudá-la em outras tarefas, e ela percebeu que ele gostava dela, mas Selim garante que, no início, sua preocupação era apenas com a impressora. Com o tempo, no entanto, começou a se preocupar com ela de verdade, achava que ela seria demitida por ser uma estagiária desastrada e passou a querer protegê-la. Um dia, ele disse diretamente que, se ela continuasse daquele jeito, perderia o emprego em pouco tempo, e explicou que só estava falando aquilo porque se preocupava. Meira, sem papas na língua, respondeu que não ligava e perguntou por que ele se importava tanto, deixando Selim confuso. Ele mesmo não sabia ao certo o motivo. Esse questionamento ficou na mente dele, até que, na véspera de Ano Novo, os dois se encontraram na saída da empresa, perto da meia-noite, e tiveram uma conversa que mudou tudo. Selim, decidido, entrega seu guarda-chuva para Meira porque chovia forte e começa a abrir seu coração de um jeito inesperado. Ele fala sobre sua origem humilde, conta que vem de uma família de agricultores, que sempre foram respeitados, e que apesar de tudo, seu maior sonho era se tornar advogado. Explica que se formou com honra na faculdade, que gosta muito do que faz, que a empresa Excel estava satisfeita com seu trabalho e que estava juntando dinheiro para comprar sua própria casa. Meira o escuta sem entender muito bem aonde ele quer chegar, até que ele finalmente revela: estava dizendo tudo aquilo porque estava apaixonado por ela. Ele continua, dizendo que não queria que ela ficasse triste, que não suportaria vê-la doente ou sendo demitida, e que se ela quisesse, ele poderia cuidar dela, independentemente de ela trabalhar ou não. Para Selim, aquela declaração era algo sério, e ele pede que ela pense no que ouviu antes de dar uma resposta. Então, sai na chuva, completamente encharcado, deixando Meira impressionada com o gesto. Voltamos ao presente. Meira, na entrevista, comenta que aquele foi um dos momentos mais românticos da vida dela. Explica que, a partir dali, começaram a namorar até que Selim descobriu que ela era neta de Etin Axel, o dono da empresa. Ele ficou furioso ao saber que ela havia escondido sua identidade e se afastou dela. Mas Meira não desistiu. Em uma cena impactante, vemos como ela o surpreendeu indo até um dos acampamentos dele de helicóptero e, com seu jeito ousado, perguntou se ele realmente achava que conseguiria se livrar dela. Quando a entrevista termina, os dois agradecem aos repórteres, se despedem e, assim que as câmeras se desligam, a atmosfera muda completamente. Eles soltam as mãos e voltam a se tratar com frieza, como se fossem dois estranhos. Meira comenta que aquelas perguntas sobre a vida privada pelo menos ajudaram a conter os rumores de divórcio que circulavam. Nesse mesmo momento, Selim recebe do amigo o documento de divórcio que havia solicitado, pois já está decidido a pôr um ponto final no casamento. A relação entre eles parece sem vida. Ao sair, Meira passa por Selim como se ele fosse invisível, sem sequer olhar para o rosto dele. Na empresa, vemos outra faceta de Meira. Ela é dura, focada e não hesita em tomar decisões impensáveis, como fechar lojas para atingir metas. Selim, chefe do departamento jurídico, discorda de algumas dessas atitudes, mas Meira o coloca em seu lugar, publicamente, deixando claro que não dá importância à opinião dele. Essa humilhação só fortalece a convicção de Selim de que o divórcio é o caminho. Quando estão sozinhos, Meira diz que ele não deve mostrar aos outros que o casamento está em crise, que ele quer sempre bancar o herói e que deveria tratar melhor as pessoas mais próximas antes de apontar os erros dela. A ironia é evidente, ela, tão fria e distante, dizendo que ele deve cuidar dos entes queridos. Selim pede que conversem seriamente e marcam um encontro após o expediente, num restaurante. Mas, naquela noite, Meira não aparece. Sozinho, ele fica lembrando de como eram felizes no início, até perder as esperanças. Ali mesmo decide imprimir o protocolo de divórcio. Ao chegar na mansão da família Axel, precisa mais uma vez vestir a máscara de casamento perfeito diante dos sogros, que reforçam que divórcio não é uma opção na família. Os pais de Meira são rígidos, controladores e planejam o futuro do casal em mínimos detalhes, chegando a escolher até o nome do neto que querem ter. Enquanto a família faz planos, Selim pensa em como sair daquela prisão invisível. Depois, sozinho com Meira, ele desabafa, dizendo que eles nem sequer se aproximam como casal, quanto mais para pensar em ter um filho. Para ele,
Fingir um casamento feliz já é difícil, mas fingir ao ponto de colocar uma criança no meio seria insuportável. Meira responde que é simples: eles teriam um filho, ele viajaria para um grande projeto em Berlim e ela contrataria as melhores babás para cuidar da criança e assim, nenhum dos dois precisaria se envolver muito. A frieza dela choca Celine, que responde que não suporta mais e que, a partir de agora, se ela quiser manter as aparências, que faça isso sozinha, porque ele não vai mentir outra vez. Cansado e sufocado, Celine procura um amigo e se pergunta em voz alta se Meira sempre foi daquele jeito e ele nunca percebeu, ou se ela realmente se transformou em outra pessoa. A mulher por quem ele se apaixonou parecia ter desaparecido. No dia seguinte, ocorre a tradicional reunião anual em memória da avó de Meira, falecida. Antes do jantar, o patriarca Yetin reúne todos no escritório e anuncia que fará mudanças importantes na empresa. Ele diz aos netos que está na hora de assumirem responsabilidades e propõe uma disputa: se Meira atingir determinadas metas no shopping que administra, ela se tornará a única dona. O mesmo vale para o irmão, com a construtora. Quem alcançar os objetivos primeiro assumirá a liderança da família. Para Celine, vem outra surpresa: ele será o supervisor dos dois, garantindo que tudo seja feito de acordo com as regras. Além disso, Yetin o coloca no conselho de administração, usando sua confiança nele como forma de mantê-lo preso à família. Durante o jantar, a tia rebelde de Meira aparece e provoca uma confusão, acusando Dilsa, a segunda esposa de Yetin, de ter tomado o lugar de sua mãe e ser a culpada por sua morte. Ela cria um escândalo, chama a madrasta de cobra e sai furiosa, sendo acompanhada por Celine, o único da família com quem ela parece se dar bem. Depois, Yetin chama Celine para uma conversa particular e deixa claro que lealdade é tudo naquela casa. Ele diz, sem rodeios, que se Celine ousar se afastar ou tentar sair, a família não deixará barato e haverá consequências. No dia seguinte, completamente esgotado, Celine decide procurar um psicólogo. Lá, ele se abre e desabafa tudo o que está sentindo. Diz que se sente preso, que o contrato de casamento foi como assinar uma sentença de prisão perpétua sem perceber, que foi usado pela família para resolver problemas e que nunca tem um momento de paz. E confessa que, se algum dia tentasse se libertar, seria visto como um traidor. Celine finalmente confessa que quer o divórcio, porque o que vive hoje está muito distante do que sonhou antes do casamento. Ele lembra que ambos prometeram ser sempre honestos um com o outro e, para ele, Meira quebrou esse pacto. Ele sente que foi traído e, no fundo, nutre ódio por isso, mas teme as consequências de pedir o divórcio. Sabe que, para a família Axel, isso seria uma traição, já que Meira conhece segredos da empresa que poderiam se voltar contra todos, e esse rompimento poderia causar problemas graves. Ainda assim, no fundo, Celine deseja algo que provavelmente se arrependeria depois: que aconteça um milagre e, de repente, Meira desapareça da sua vida. É nesse instante que a luz do consultório se apaga, e a cena sugere que esse milagre pode estar a caminho. Ao se despedir do psicólogo, Celine chega a abraçá-lo, e o médico observa sua partida com um suspiro, como se pensasse: ele vai precisar de muita sorte para enfrentar essa família. Mais tarde, no trabalho, Sema, uma parente dos Axel que está magoada com Meira, tenta semear discórdia e conta a Celine uma história, que antes do casamento, Meira fez um testamento deixando claro que, se morresse, não lhe deixaria nada. Celine fica abalado, porque jamais soube disso. Ele lembra que, na época, foi ele quem propôs um contrato pré-nupcial, mas Meira recusou dizendo que aquilo era um absurdo. Descobrir isso agora o destrói. Ele sente que tudo foi uma mentira, que Meira nunca o amou de verdade, que se casou apenas para satisfazer a família e que ele foi apenas a escolha conveniente. Logo após essa revelação, ele se encontra com Meira, que o chama para acompanhá-la ao médico, mas sem dizer o motivo. Celine recusa, dizendo que ela pode fazer o que quiser, e decide viajar para sua cidade natal. Em casa, Celine desabafa com os pais e diz claramente que quer o divórcio. Sua família tenta convencê-lo de que casamento nem sempre é felicidade e que a vida é cheia de dificuldades. Eles lembram que, graças a Meira, toda a família foi beneficiada financeiramente. Ela montou uma academia e um salão para os irmãos dele, ajudando todos a prosperar. Mas Celine não se importa.
Ele afirma que não está preocupado com o dinheiro e que, após o divórcio, cuidará pessoalmente da família. Mesmo assim, os irmãos alertam que sem Meira ele ficará desempregado e sem apoio. Sentindo-se incompreendido, ele volta para a mansão dos Axel decidido a entregar os papéis do divórcio. Quando encontra Meira, no entanto, ela o surpreende dizendo que precisa falar algo importante. Com frieza e sem drama, Meira revela que foi ao médico e recebeu um diagnóstico devastador. Ela tem um tumor cerebral e apenas 3 meses de vida. Naquele momento, tudo muda para Selim. Ele lembra do dia em que ficou esperando Meira no restaurante e entende que, naquela noite, ela estava fazendo os exames e descobriu sua condição. Meira explica que o tumor é raro, afeta sua memória, pode causar alucinações, mudanças de comportamento e até distúrbios na fala. Selim fica em choque, claro, não consegue mais falar de divórcio. Ela, calma, pergunta o que ele queria dizer, e ele permanece em silêncio, apenas a observando. A série então nos leva de volta ao dia do casamento, quando os dois gravaram mensagens para o futuro. Selim, emocionado, dizia a si mesmo para nunca se esquecer do quanto amava Meira e para nunca fazê-la sofrer, porque ela era sua companheira de vida. Meira, por sua vez, disse que esperava estar linda, saudável e bem-sucedida no futuro, que só gravava aquilo porque Selim insistiu, e que, em vez de olhar para trás, ela deveria abraçar o homem ao seu lado e agradecer por tê-lo. Essas palavras, tão carregadas de amor, contrastam com a realidade atual, tornando o final do episódio ainda mais emocionante. E chegamos ao fim desse episódio cheio de emoção e reviravoltas. Que história intensa, não é mesmo? Agora eu quero saber de você. O que achou desse capítulo e desse casal? Será que o destino deles ainda pode mudar ou as coisas só vão piorar daqui pra frente? Conta aqui embaixo nos comentários porque eu adoro ler o que vocês pensam. Ah, e se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, e claro, se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever agora e ativar o sininho, assim você não perde nenhum vídeo novo. Até o próximo vídeo.